Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando mais uma vez aqui nesta página virtual, todos nós, irmãos e irmãs de jornada, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, bondoso, infinitamente justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente vão chegando e se conectando aqui nesta página, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje trouxemos para estas reflexões o capítulo de número 77 do Livro da Esperança. E este capítulo 77 tem como título Espiritismo e Nós. Então aqui Emmanuel, neste capítulo, nos traz belíssimas reflexões acerca do Espiritismo. De que forma nós estamos participando dos trabalhos do Espiritismo, da divulgação, da semeadura do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. De que forma nós estamos praticando o Espiritismo aqui na Terra. Mas antes de começarmos com estas belíssimas reflexões de Emmanuel, de Chico Xavier, de Jesus de Nazaré, dos Espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 77 de Carlos Torres Pastorino, onde ele nos diz da seguinte maneira: seja forte. E como nós estamos precisando na atualidade desta fortaleza, construirmos em nós esta fortaleza. Estes momentos pelos quais nós estamos passando, então precisamos realmente construirmos em nós esta fortaleza. Então é por isto que nos chama a atenção: seja forte nos embates da vida e não desanime. Se o sofrimento o visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que realmente nós sejamos fortes quando o sofrimento nos visitar na nossa pessoa ou na pessoa de algum ente querido. E aí ele acrescenta que o sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Então, o sofrimento é o resultado, como nós sabemos, é o resultado das nossas escolhas equivocadas e serve exatamente para o nosso burilamento. Então, é por isto que precisamos aprender as lições que estes sofrimentos têm o condão de nos ensinar. E aí ele diz ainda: Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Então ninguém aqui na Terra, nos nossos ensinos regulares, nas nossas escolas oficiais aqui da Terra, nós não passamos de ano, não seguimos, não avançamos para uma série posterior sem fazer exame naquela série onde nós nos encontramos, para provarmos que já aprendemos a lição e que já estamos capacitados para desafios maiores. Assim é a vida, assim é a nossa ascensão. E aí ele nos diz ainda: ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza que verifica se realmente sabemos ser fortes
suportando as dores. Então aqui ele nos chama a atenção que é um exame da natureza, um exame natural para provar a nós mesmos, nós provarmos a nós mesmos que já adquirimos a fortaleza necessária e suficiente para os embates do dia a dia. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Jesus, já que neste capítulo de número 77, assim como em todos os demais deste livro, Emmanuel sempre começa as reflexões com palavras de Jesus, nosso mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. E aí Emmanuel buscou como referência no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então aqui Jesus nos chama a atenção que se nós realmente os amamos, nós guardaremos os seus mandamentos. E é importante nós relembrarmos mais uma vez o sentido deste guardar os ensinamentos ou os mandamentos de Jesus. Guardar os ensinamentos ou os mandamentos de Jesus não é simplesmente decorar, saber realmente, intelectualmente, os ensinamentos do Cristo. Não, não é isto que Jesus nos falou. Guardar os mandamentos de Jesus é colocá-los em prática. É, nas nossas menores atitudes do dia a dia, agir com coerência em relação aos ensinamentos do Cristo, guardando aquela regra áurea que Jesus nos ensinou, fazendo aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Sem sombra de dúvida que isto é guardar os mandamentos de Jesus, colocá-los em prática. E Emmanuel buscou também como referência, já que ele, neste capítulo, nos fala sobre Espiritismo e nós, buscou como referência em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23º, o item 17, a seguinte frase dos Espíritos Amigos, que o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Então aqui, os Espíritos Amigos nos chamam a atenção que o Espiritismo veio exatamente dar cumprimento às palavras de Jesus sobre o Consolador prometido na época prevista pelo Cristo. No entanto, o Espiritismo não pode fazer isto sem destruir os abusos. Prestemos atenção que os Espíritos Amigos usaram o termo os abusos e não as religiões, porque o Espiritismo não veio para ser antagonista de nenhuma religião. O Espiritismo não veio para combater nenhuma religião. O Espiritismo não veio para destruir nenhuma religião, mas sim para destruir os abusos. Veio para combater o apego ao materialismo. Veio para a prática da verdadeira fraternidade. Então prestemos atenção na sequência. São ensinamentos belos e profundos, e é um texto até longo que iremos passar de uma forma mais rápida. Depois todos nós poderemos retornar a este capítulo, para não ser muito extenso o nosso estudo neste momento. Iremos passar de uma forma mais rápida os ensinamentos que Emmanuel nos trouxe. Então ele começa nos chamando a atenção da seguinte maneira, que todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhe parece conveniente. Então aqui ele nos chama a atenção que todas as religiões organizadas na face da Terra se comportam desta forma, são organizadas desta forma. Elas possuem retiros e internatos, organizações e hierarquias na formação daqueles que irão ou que estão trabalhando e de forma controlada. E como nós sabemos e encontramos no capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo,
mais especificamente no item 5, onde os espíritos amigos nos falam que todas as religiões da face da Terra têm como objetivo tornar melhor as criaturas. Este é o objetivo de toda e qualquer religião e não é diferente com o Espiritismo. Então aqui Emmanuel começa nos chamando a atenção desta forma e acrescenta que a doutrina espírita é diferente. A doutrina espírita não tem retiros, não tem internatos, não tem uma organização hierarquizada. E aí ele diz que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Então, o Espiritismo é a religião do esclarecimento livre, do pensar livre. Conforme nós estamos fazendo aqui neste momento, eu que estou aqui usando a palavra na exposição, no esclarecimento acerca da doutrina espírita, de acordo com o nosso entendimento, a nossa capacidade, não tenho nenhuma formação em espiritismo, não tenho que obedecer nenhuma hierarquia, não estou submetido a nenhum controle da Federação Espírita do Estado de Goiás, nem da Federação Espírita Brasileira. Não, de forma alguma. Existem as federações, as uniões, as federativas, a Federação Espírita Brasileira para organizar e não controlar a forma de trabalhar, a forma de levar o esclarecimento, mas não estamos submetidos a estas regras, onde devamos obedecer as diretrizes emanadas ou ditadas pela Federação Espírita Brasileira, pela Federação Espírita do Estado de Goiás ou por alguma outra federativa ou união municipal. Não, de forma alguma. O Espiritismo é a religião do esclarecimento livre. É lógico que não podemos sair por aí falando besteiras. É preciso interpretar da melhor maneira possível e seguir de acordo com os ensinamentos que nós encontramos na codificação, em especial no Evangelho de Jesus, porque na codificação da doutrina espírita não encontramos nada que esteja contra o Evangelho de Jesus, mas ampliando os esclarecimentos do Evangelho do Cristo. Se alguém escrever alguma coisa dizendo que é doutrina espírita e que seja contra o Evangelho de Jesus, isto não é doutrina espírita. Então ele nos diz na sequência, Emmanuel, mas se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Então aqui ele nos chama a atenção que nós, espíritas encarnados e desencarnados, não podemos, pequeninas pessoas que somos, não podemos de forma alguma nos colocarmos acima dos grandes princípios da doutrina espírita, dos grandes princípios do Evangelho do Cristo. Não, de forma alguma. E aí ele segue dizendo o seguinte, que todas as religiões amontoam riquezas terrestres, através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagens condigna à divina bondade. Ou seja, Deus precisa de homenagens em templos suntuosos, se tudo que está aqui na terra, tudo é propriedade de Deus, por que templo suntuoso para homenagear o dono de tudo isto? E aí ele diz na sequência o seguinte, que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é religião do desprendimento. Então, o espiritismo revivendo o cristianismo puro é religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros,
gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Então, nós, espíritas, encarnados e desencarnados, não que sejamos melhores do que os outros, não que a doutrina espírita seja melhor do que as outras religiões, mas assim é o direcionamento da doutrina espírita, esse desprendimento em relação às coisas materiais, em relação também aos esclarecimentos de forma livre, não de forma hierarquizada. Então, sem sombra de dúvida, conforme ele nos fala aqui, se nós nos apegarmos aos recursos materiais, nós encarceraremos a nossa mente, hipnotizados na adoração de pessoas e também na ilusão de posses materiais. Não fazemos isto e não podemos fazer isto de forma alguma. E aí ele acrescenta dizendo o seguinte, que todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. Ou seja, as religiões, de uma forma geral, elas, conforme ele nos diz aqui, cultivam este rigoroso sentido de facção, de partido, segregando, mantendo esta separação daqueles que professam aquela religião, onde lá em cima existem aqueles que mandam, ali no meio tem aqueles que coordenam e vai descendo, ou seja, estabelecendo aquela separação, a segregação entre as pessoas da mesma fé, da mesma igreja, da mesma religião. E aí ele nos diz na sequência que a doutrina espírita é diferente, que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Então, o espiritismo não tem esta organização na forma de uma seita, na forma de um partido, onde separa ou segrega as pessoas. Não, de forma alguma. Não existe esta separação. Se alguém em algum lugar criar esta separação, isto não é doutrina espírita, isso não é religião espírita, porque a religião espírita é a religião da solidariedade. E aí ele acrescenta, contudo, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Então não podemos, de forma alguma, agirmos desta forma, com novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós e contra os nossos semelhantes. Não podemos agir desta forma, é preciso vigilância constante. E aí ele acrescenta mais ensinamentos, que todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício. Todas as religiões. E aí ele acrescenta que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto, é a religião da liberdade. Você, para vir para a doutrina espírita, não tem que obedecer regras, não tem que deixar de fazer isto ou aquilo, não tem que abandonar os seus vícios para vir para a doutrina espírita. Você não tem uma cartilha que você tem que seguir para vir para a doutrina espírita. Não, de forma alguma. O espiritismo é a religião do pensamento reto, é a religião da liberdade, a liberdade de proceder, a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, mas sem sombra de dúvida, a responsabilidade quanto às suas atitudes. Se você que está na religião espírita ainda adota atitudes que não são boas, que não são convenientes, mas que estão apenas prejudicando você e não prejudicando o grupo onde você está,
sem sombra de dúvida que você tem a liberdade de continuar com as suas atitudes equivocadas lá fora e continuar estudando conosco a doutrina espírita para o seu esclarecimento, para a sua melhoria. A responsabilidade é sua, a iniciativa de se transformar é sua, porque o esforço é pessoal e intransferível. Ninguém muda ninguém. E aí ele nos diz na sequência que, todavia, já que a religião espírita é do pensamento reto, todavia, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Então aqui ele nos fala que se nós, espíritas, nos desertarmos das nossas responsabilidades, nos isolarmos em uma montanha, num claustro, por exemplo, conforme outras religiões ainda adotam, nós estaremos agindo da mesma forma e deixando de praticar a fraternidade que a doutrina espírita nos traz. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes. Prestemos atenção nestas informações, que todas as religiões, e não estamos aqui para falar mal de nenhuma religião, estamos aqui comentando os ensinamentos que aqui se encontram e que estão exatamente de acordo e em acordo com o que acontece no dia a dia das religiões de uma forma geral. Então ele nos diz que todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. Então todas as religiões, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, têm remuneração, oferece remuneração para os seus ministros. E aí ele diz que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. Não se cobra para fazer uma palestra, não se cobra para participar de um seminário, não se cobra para auxiliar na transmissão de um passe magnético em um centro espírita, não se cobra para a realização de um trabalho de fluidoterapia, por exemplo, um tratamento espiritual. Isso não se cobra, é tudo feito de forma gratuita. Não se cobra por este trabalho que estamos realizando neste momento de divulgação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, aqui pelos meios virtuais. Não, estamos fazendo isto de forma gratuita, porque nós precisamos aprender estas lições. Então ele nos diz desta forma e acrescenta que, no entanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Espiritismo, não existe profissionalismo religioso, não existe remuneração, tornando assim um profissionalismo religioso. Ser um pregador, ser um divulgador da doutrina espírita e ser pago pela doutrina, ser pago pelo centro espírita ou por uma ou qualquer outra organização dita ou tida como espírita para fazer a divulgação. Não, de forma alguma. Muitos e muitos companheiros, a exemplo de Chico Xavier e tantos outros, que recebem algum tipo de remuneração por publicação de livros, por exemplo, e fazem a doação de tudo, reverte tudo à obra de fraternidade. Então, assim é a doutrina espírita. Se algum companheiro, usando o seu livre-arbítrio, retirar algum benefício do trabalho que ele realiza na seara espírita, é responsabilidade dele, mas não é assim que prega e que traz a doutrina espírita, tudo feito de forma gratuita, assistência gratuita. Então ele nos diz ainda que todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão. Então aqui Emmanuel vem
para encerrar estas lições, diz que todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Todas as religiões. E aí ele diz que nós, porém, os espíritas, encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí Emmanuel encerra estes belíssimos esclarecimentos nos dizendo o seguinte: isto quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho, e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Então são belíssimos e profundos ensinamentos que os espíritos amigos, através de Emmanuel, através de Chico Xavier, Jesus nos deixou estes ensinamentos há mais de 2000 anos, quando ele nos disse sobre a necessidade de amarmos uns aos outros como eu vos amei, e conhecereis a verdade. Exatamente isto que estamos fazendo aqui, esta busca constante por este conhecer a verdade e nos tornarmos verdadeiramente livres das trevas da ignorância e passando a agir de forma correta, sabendo que fora da caridade não há salvação. Então, quando os espíritos amigos nos disseram que fora da caridade não há salvação, eles nos deixaram bem claro que não é fora da religião que não encontrarás a salvação, mas sim fora da caridade. Você pode estar hoje sem nenhum vínculo religioso, ou seja, fora de qualquer vinculação com alguma religião e ser um verdadeiro caridoso, porque o que interessa verdadeiramente é a prática da caridade pura e não você estar vinculado a uma religião, porque a religião por si só, ela não te salva. A religião oferece os meios, toda e qualquer religião séria na face da terra te oferece os meios, as ferramentas, os instrumentos, as orientações e te indica o caminho a ser seguido, lembrando e relembrando as palavras do Cristo. Mas seguir este caminho ou estes caminhos, fazer as escolhas, é você. E a caminhada é você quem deve fazer e tem que fazer. Ninguém irá fazer esta caminhada por você. Nenhuma religião vai caminhar por você. É você quem tem que caminhar com seus próprios pés. E que possamos refletir sobre isto e colocarmos mãos à obra. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Recebam todos o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão pela presença e pela companhia de todos e de todas. Até breve, até muito breve, quando pretendemos retornar aqui a esta página virtual, com a permissão e graça de Deus, de Jesus de Nazaré, dos Espíritos amigos, para continuarmos esta busca pelo conhecimento da verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.